Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula integrada com todas as escolas da 17ª UD, ok? Vamos então aqui a nossa aula de Biologia, no caso do quarto período, que está dividido em duas partes, ok? Vamos ver um assunto que parece muito com Geografia, mas a gente vê também na Biologia, inclusive muitas partes aqui eu tirei do livro de Biologia, ok? O assunto é densidade populacional. Vamos ver taxa de natalidade, taxa de mortalidade e expectativa de vida, ok? Vamos lá então. Como é então essa densidade populacional? Pessoal, a densidade ela vai dizer quantas pessoas moram naquela área, entendeu? Se a área é muito povoada ou não. Se você ver, por exemplo, aqui São Paulo, por exemplo, São Paulo, então você imagina logo, não, lá tem muita gente, entendeu? E lá o território é pequeno. Então, logo, a quantidade de pessoas que vivem lá é muito grande. Quanto aqui no norte, vamos supor, o Pará. O Pará é grande, ok? O Pará é muito grande. E se você ver, tem região que não tem muita gente, entendeu? Tem muita mata, muita floresta, entendeu? Então, o número de pessoas é menor e a área é maior, entendeu? Então, é pouco habitado. Entendeu? Então ela vai refletir justamente essa densidade de população, essa quantidade de pessoas que vivem naquele local, naquele tempo, ok? E geralmente ela é definida por, como é que eu vou dizer assim para vocês? Número de indivíduos, N, por área, S. Geralmente é quilômetro quadrado, viu? No caso de espécie terrestre, nós, por exemplo, somos terrestres por área. Se for aqui, ou por V, no caso, para espécie aquática. Por exemplo, vocês vão estudar a densidade de peixe no açude, entendeu? Então, você vai ver quantos peixes existem naquele metro cúbico, entendeu? Volume, então, por litro de água, entendeu? Então, você vai ver aqui volume. Então, volume é litro, metro cúbico e assim por diante, né? Utilizado para espécie aquática, tá bom? Vamos lá, então. De acordo com a estimativa do IBGE, realizada para a população brasileira, no ano de 2014, o número de habitantes do país é de 202.768.562. Ao mesmo tempo, a área territorial oficial do país é de 8.515.767,049 km². Dessa forma, ao calcular a densidade demográfica do Brasil, temos que... Então, como é que você vai calcular essa densidade? Então, você tem a população brasileira, 202 milhões de pessoas, e a área, não é isso? Em quilômetro quadrado, não é isso? 8 milhões aqui, uma cacetada de quilômetros quadrados. Então, como é que vamos calcular aqui, então? Vamos lá. Então, a densidade vai ser habitantes, N pela área, S. Habitantes 202 milhões e área 8 milhões e tarará. Dividindo isso aqui vai dar o quê? Vai dar em torno de 23 habitantes por quilômetro quadrado, entendeu? Então, se você for parar para pensar, já a pessoa pensa 1 quilômetro por 1 quilômetro, tu encontrar 23 pessoas, entendeu? Então, o Brasil ele é muito pouco povoado, né? Vamos passar adiante aí, tá bom? Vamos agora passar para a taxa de natalidade, ok? Então essa taxa, pessoal, ela vai representar o quê? Ela vai representar aí o número de crianças nascidas vivas no período de um ano, ok? Então crianças vivas. Então bora lá então, como é que a gente vai calcular isso aí? Isso aí no nascimento, viu? Tá bom? Na hora que a criança nasce. Então vamos supor, isso aí a gente vai ver por 1.000 crianças, viu? Tem um detalhe, é por 1.000 crianças. Então vocês conhecem a porcentagem, né? Daqui a pouco vocês vão ver permilagem, né? Porcentagem é por 100, permilagem é por 1.000. Então, bora ver então. Número de nascimento vezes 1.000, dividido pelo número total de habitantes. Mas como assim? Bora fazer um cálculo aqui então. Olha só. Observe abaixo um exemplo hipotético de cálculo de taxa de natalidade.
A população ela tem 1.500.000 habitantes. A população. E no ano teve 500 nascimentos. Então está aqui a fórmula. O nascimento, que é 500 vezes 1.000, dividido pelo número de habitantes. Então bora lá. Então o nascimento é 500 vezes 1.000, dividido pelo número total de habitantes. Então deu 33,3. Não é nem por cento, né? Isso aí. Tá? Isso aí é por 1.000, entendeu? Então quando vem esse zerinho depois da porcentagem, quer dizer por 1.000. Então o resultado acima indica que nesse país nascem aproximadamente 3 crianças a cada 1.000 habitantes no período de um ano, entendeu? Então é 3 por 1.000, tá bom? Bora lá então outro dado aqui. Nos países desenvolvidos, claro, nos países que são mais ricos, né? A taxa de natalidade apresenta estável ou em declínio, ou seja, tem pouco nascimento, entendeu? Pouca criança nasce nesses países. Ou então está parando de nascer, né? Entendeu? As políticas públicas voltadas à saúde e educação atendem a população de maneira eficiente, né? Então, é ótima a educação nesses países. As famílias costumam ser planejadas, né? As mulheres encontram-se cada vez mais inseridas no mercado de trabalho, tardando o casamento e filhos, né? Ou seja, vai trabalhar e diz, não, quero casar só depois, e depois tarda tudo, né? O acesso à saúde, medicamento e método contraceptivo é uma realidade social, né? Então lá, isso tudo tem assistência, né? Então são bons de saúde, não é isso? Então, desenvolvido. Bora lá então. Já nos países subdesenvolvidos, né? Países pobres, né? A taxa de natalidade é elevada, né? Em decorrência dos problemas sociais vividos, ou seja, nasce muita criança, nasce demais, né? Ok? As políticas públicas referentes à saúde, educação e oportunidade de emprego são ineficientes, ou seja, a pobreza lá é grande, ó. Não tem muita saúde, educação e emprego também é lá embaixo. Boa parte da população vive em situação de pobreza, como eu falei anteriormente. Falta recurso básico para viver e a qualidade de vida é baixa, né? Então, muita natalidade, nasce muita criança, em contrapartida, muita população vai gerar esse desconforto aí, viu? Tá bom? Vamos ver agora a taxa de mortalidade, né? Como é que ela funciona? Essa taxa de mortalidade, pessoal, aí, ela representa o número de óbitos ocorridos durante um ano, ok? E geralmente é cada 1.000 habitantes também, viu? É indicador, o cálculo é cada 1.000 habitantes. Então a fórmula, a gente vai calcular o número de mortes vezes 1.000 pelo número de habitantes. Bora ver então um exemplo aqui. Observe aí o quadro abaixo. A população do país tem 8.200.000 habitantes. Óbito em um ano, morreram 20.000 pessoas, ok? 20.000. Então, olha só, então eu vou pegar o número de óbitos, 20.000 vezes 1.000, dividido pelo número total de habitantes, no caso, 8.200.000. Fazendo a multiplicação dividindo, no final vai dar 2,43. Então, a taxa de mortalidade é 2,43. Quer dizer o quê? O resultado acima indica que no país em questão morre aproximadamente 2 pessoas a cada 1.000 pessoas, a cada 1.000 habitantes no período de um ano, entendeu? Certo? Então, para 1.000 pessoas morrem 2 durante um ano, tá bom? Bora passar adiante. Taxa de mortalidade infantil, pessoal. Natalidade é uma coisa, é nascimento. A mortalidade infantil é outra história, tá bom? Essa taxa de mortalidade infantil é até a criança completar um ano. A taxa representa o número de crianças que morrem antes de completar um ano de idade. E é calculada a cada 1.000 crianças que nascem vivas no período de um ano, ok? Então, taxa de mortalidade, número de óbitos, de morte, no primeiro ano de vida, vezes 1.000, dividido pelo número de nascimentos, ok? Tá? A gente vai ter que saber pelos nascimentos também, não é pelo habitante não, tá bom? Bora lá. Então, número de óbitos. Morreram 250 crianças. Ok? 250 crianças. Quantos nascimentos? 30.000. Então você vai multiplicar 250 vezes 1.000. Óbito vezes 1.000 dividido pelo nascimento. Ó. Nascimento é 30.000. Multiplicando, dividindo, vai dar o quê? 8,33, não é por cento. Isso aqui é por 1.000, viu? Isso aqui é 8 em 1.000. Tá? Quando vem esse zerozinho depois da porcentagem.
No caso, o resultado acima indica que morrem no país em questão aproximadamente 8 crianças que completam, antes de completarem um ano de vida a cada 1.000 crianças nascidas, vivas no período de um ano. Pessoal, esse índice é alto, viu? 8 crianças em 1.000 é um índice alto, viu? Esse país deve ser subdesenvolvido, provavelmente, viu? Vamos lá então. Taxa de natalidade e mortalidade no mundo. Estudos com a revisão apresentada em 2017 pelo Núcleo de Divisão da População das Nações Unidas indicam queda na taxa de crescimento populacional, especialmente nos países desenvolvidos, como eu disse anteriormente, né? Apesar disso, o crescimento da população é expressivo em todas as partes do mundo. Então ele parou de crescer, pessoal, onde? No país desenvolvido. Nos outros ainda está crescendo ainda, né? Ok? Vamos lá então. Não, o nome é taxa de fecundidade, né? A taxa de fecundidade, pessoal, é o número de filhos por mulher, ok? Então aqui no Brasil teve uma redução dessa taxa de crescimento da população, né? Por quê? Porque no caso, vamos supor assim, o Brasil já tem uma melhor qualidade de vida, certo? Já tem um melhor acesso à saúde e educação. Se a gente observar uns anos atrás, o Brasil era muito atrasado em questão de saúde, principalmente de pessoas que moram no interior. A gente vê que no passado, talvez vocês que são jovens não se lembram, mas lembro que morria muita criança, morria mesmo, viu? Criança de hepatite, de várias doenças. A mãe não tinha condições de ir buscar uma ajuda médica adequada, entendeu? Não tinha, tá certo? E além disso, tem a mulher no mercado de trabalho também, né? Então, a mulher entrou no mercado de trabalho, então quer ter filho depois. Então, essa taxa de fecundidade, o número de filhos por mulher, não é no período fértil dela não, viu? Tá? É durante a vida toda dela. A mulher teve 3 filhos, a outra teve 4, teve 5, tem uma média. Aí dá uma média bem baixinha, né? Hoje em dia, mais ou menos, a mulher tem, nem sei quanto está direito, né? Mas é aproximadamente 2 filhos por mulher, ok? No Brasil, tá bom? Agora, no que diz respeito à saúde, também teve a questão da vacina, medicamentos, também melhorou muito, tá bom? E observa também no país uma mudança na população jovem, muito número de jovens, tá bom? Então, como é que eu diria aqui para vocês aqui? E segundo o IBGE também houve diminuição na taxa de natalidade no Brasil nos últimos anos. No ano de 2000, a taxa de natalidade era de 20,86. Em 2005, 18,15, ou seja, diminuiu, está nascendo mais menino, né? Menos meninos, menos crianças, não é isso? Era 20 mil, 2000, 2005, 18. Em 2014, 14,16 a quantidade a taxa de natalidade. Então está diminuindo, ok? Vamos lá então. E existe também o crescimento vegetativo, que é um cálculo para ver se a população está crescendo, ok? Vamos lá então. Ele expressa aqui a quantidade de crescimento natural da população. É só subtrair, pessoal, a taxa de natalidade pela taxa de mortalidade. E subtrair uma pela outra. Aqui, vamos supor, taxa de natalidade 7,75, mortalidade 3,75. Deu o que aqui? Se subtrair dá 4. Isso aqui por 1000. Isso significa que o crescimento vegetativo da cidade foi de 4 por 1000 habitantes. Ok? A população, então, ela está crescendo. 4 em 1000 ela cresce, entendeu? Agora, se esse número der negativo, der menos 4, menos 2, menos 1, então a população está diminuindo, viu? Então é isso aí. Tem mais gente morrendo do que nascendo, tá bom? A população já está velha já, tá certo? E... pois é, pessoal, então é isso aí. Então vamos aguardar, então. Deixa eu ver a nossa próxima aula, ok?